A CBF mais uma vez frustra os planos do Internacional e o Clássico Grenal está marcado, só que não para domingo, sábado, dia 19, às 16 horas da tarde. Eu tenho alguns bastidores para a gente conversar sobre a escolha da data e principalmente algumas questões em que a direção do Internacional está muito, mas muito chateada com o acontecido. Para variar, Corinthians e Flamengo ganham destaque junto à entidade máxima do futebol. Enquanto isso, 3 jogadores fazem exames e são dúvidas lá para o Clássico, porque agora nesse final de semana não irão jogar em Itaquera contra o Corinthians. Aliás, pode ter uma improvisação na zaga. René está voltando. A gente vai conversar sobre tudo isso. Então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho dos bastidores do Colorado mais amado do Brasil. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e ativa a notificação, deixa aquele like bacana que ajuda pra caramba o meu trabalho e vamos trocando também uma ideia ao longo de todo o dia nos comentários, né? Sobre esse conteúdo aqui, sobre outros assuntos do Internacional que tu queira destacar ou até daqui a pouco queira que eu vá atrás pra gente conversar mais, beleza? Não te esquece que esse conteúdo e todos os outros são pra KTO.com, a melhor banca de apostas do Brasil, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito, se tu usar o cupom ERNEST. Quer uma barbada? No comentário fixado ou na descrição tem o link para ir para KTO.com. Já tá tudo organizadinho e bonitinho para ti ali. É só tu terminar o teu cadastro, que não leva 1 minuto. E aí tu vem te divertir com a gente, porque KTO é onde a diversão acontece. Beleza? Gente, vamos lá. Ó, Clássico Grenal marcado, né? Dia 19, sábado, 4 horas da tarde. Daí tu vai chegar e vai me dizer, pô, Ernest, mas ficou bom. É, pode ser. Mas eu tenho algumas coisinhas pra gente conversar a respeito disso e eu vou contar essa história rapidinho pra vocês, tá? Primeiro de tudo, porque é o seguinte, estava ontem à noite, isso foi definido ontem à noite, tá? Chegou a planilha com os jogos do Campeonato Brasileiro agora, o Inter joga, né? Contra o Grêmio e contra o Atlético. São 3 jogos, basicamente, que o Inter tem agora em outubro. Dia 5, agora sábado, contra o Corinthians. Aí só joga no dia 19 e só joga depois do dia 26, contra o Atlético. Dia 27 é segundo turno, esse 26 é um sábado, tá? Tem a possibilidade do dia 23 ou do dia 30 ainda ter mais um jogo, tá? Mas isso a gente vai falar depois. Aí o que aconteceu, né, cara? Tô lá e recebo uma seguinte mensagem. Perdemos pra TV. Daí eu olho, perdemos pra TV, né, cara? O que o cara tá falando? Aí chega pra mim junto a planilha de jogos do Campeonato Brasileiro atualizada e tal. E aí a gente foi repercutindo, foi conversando e tal. E aí a gente tem o seguinte... a seguinte, vamos dizer assim, ideia do final de semana do Clássico Grenal. A televisão pediu para que o Clássico fosse no sábado às 4 da tarde, porque às 18h30 tem Copa do Brasil. Então teria futebol, a programação inteira daquele final de semana, daquele sábado, né? O Grenal para ter uma boa audiência e depois a Copa do Brasil entre Vasco e Atlético. E aí, então, né, a grade vem, sei lá, das 3 da tarde, quando abria a transmissão, até 9 e pouco da noite, 10 horas da noite. E no domingo, que era quando o Inter queria jogar, né, porque o Inter queria aproveitar o interior, o Inter queria aproveitar as caravanas, né, que pudessem vir sábado, ficar, né, em Porto Alegre e tal, domingo ter o jogo, isso e aquilo. Domingo vai acontecer um jogo também às 4 da tarde. Que vai ser o jogo da televisão, Corinthians e Flamengo, pela Copa do Brasil. Então, a continuidade da conversa uma hora vem assim, cara, é que contra o Flamengo é sempre muito complicado debater ou ganhar algo. E aí tu vai me dizer, pô, Ernest, mas no sábado de tarde também é bom o Clássico Grenal.
né, até mais ou menos. O Inter acredita que vai ter sim um público expressivo do interior, porque clássico Grenal e tal, volta do Beira-Rio com clássico, jogo contra o rival e aquela coisa toda. Mas o Inter preferia no domingo, porque no sábado tem pessoas que trabalham ainda no sábado de manhã, sábado durante a tarde. No domingo não, domingo é um dia de folga, que todo mundo de repente trabalharia no sábado. De noite pega o ônibus, a micro, a excursão e tal, vem para Porto Alegre, curte o jogo de tarde e de noite vai para sua casa. Mas não, né? Vai ter um prejuízo talvez mínimo, mas o Inter fica muito chateado, né? Muito frustrado com mais uma vez aí não ter o pedido acatado pela CBF. Eu tinha gravado sobre isso ontem, né? Lembra? Que o Inter queria o domingo, estava otimista, estava trabalhando com essa data, inclusive, só que o presidente Alessandro Barcelos, lá no Rio de Janeiro, ouviu, né, o termo. Olha, nós vamos ter que ver com a TV, eu entendo tudo que tu quer fazer, gosto da tua ideia e tal, né, do clássico, depois da enchente, importante para um domingo na cidade e tal, isso, aquilo, mas a gente tem que ver a TV. No final, prevaleceu a detentora dos direitos. Tem algumas questões, tá? Para o jogo agora desse final de semana, lá na Arena Itaquera, no sábado. O Inter está com dificuldades na zaga, porque a gente hoje basicamente tem um zagueiro só sem problema, que é o Cleiton Sampaio. Os demais estão ou lesionados, né, que é o Gabriel Mercado, o Rogel e o Igor Gomes, que foi vendido, né, e o Vitão, que está com algumas dores e vai fazer um trabalho específico agora no final, durante a semana, até o final de semana, tá? O que me disseram? Tá todo mundo me perguntando se o René pode jogar improvisado. Eu acredito que não, e aí eu vou dizer por quê. Primeiro que ontem, na representação, foi um treino muito leve, não teve trabalho com bola, não teve trabalho tático, não teve trabalho em que a gente possa esboçar time. Vai começar a partir de hoje, treino agora na parte da manhã, e aí depois tem, né, quinta-feira, sexta-feira. Eu acredito que se o Roger não vai com o Vitão, ele vai com o Vitor Gabriel, jogador da base. Sim, tu pode me dizer, jogador da base, Ernest, pô, mas aí vai botar o Cleiton Sampaio, que tem pouco conhecimento dos atletas, e vai botar ainda o guri da base. Mas o guri da base tem uma questão de que ele é um pouco mais rodado, tá? Por quê? Porque ele já tinha jogado uns 10 a 15 jogos no profissional do esporte, ele jogava mais lateral esquerdo, claro, mas ele é zagueiro de origem. Ele foi contratado pelo Inter para a questão do futebol, do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Roger deu uma olhada no guri e disse assim, não, esse guri vai subir, pode botar, traz esse guri para mim aqui, junto com o Pedro Cauã, né? O Pedro Cauã é mais novo, tem 18, e aí por isso que ficou de fora, inclusive, no final de semana, nos relacionados. Lembra que poderia ter duas possibilidades, falei sobre isso também aqui no conteúdo do final de semana. Então, assim, me parece que até se a gente pegar a frase do Roger na coletiva, ele também disse, né, que eu botei o Gustavo Prado depois porque o Vitão parecia que estava mal e ia ter que sair. Mas eu poderia ter improvisado o René, mas eu optei pelo Vitor Gabriel. Ou seja, estava dentro de casa, claro, num jogo satisfatoriamente já controlado ali naquele momento, já estava 3-1 para o Inter, mas mesmo assim, né, cara, daqui a pouco o René poderia aparecer improvisado. Não me parece o caso. Eu vou continuar, né, tentando entender o que acontece, às vezes, até nos treinos fechados, e na cabeça do Roger eu trago mais para vocês aqui. Mas a tendência, se o Vitão não puder jogar, é o Vitor Gabriel da base, beleza? E 3 jogadores estão com cuidados especiais do departamento médico, o Borré, o Fernando e o Rogel. O Borré tem uma lesão no posterior da coxa, o Rogel também uma lesão muscular, e o Fernando ontem foi confirmado que ele tem um problema no tornozelo. Tá? Ele sentiu algumas dores da panturrilha, mas entre o tornozelo e entre a panturrilha, o maior problema é o tornozelo. E como ele tomou também o 3º cartão amarelo agora, ele não vai poder jogar contra o Corinthians, ele vai ter todo um período de preparação para estar apto do Clássico Grenal. Levando em consideração que hoje é dia 2 de outubro, para o dia 19, são 17 dias que a gente tem aí de reabilitação do volante, né, do camisa 5 no Internacional, que hoje talvez é um dos caras importantíssimos
para essa base de time do Roger Machado, né? O cara que dita a norma do meio-campo junto com o Thiago Maia. Então, tem esses 3 jogadores que eu falei para vocês, cuidados do departamento médico, mais a questão do Vitão, os jogadores que estão pendurados. Vamos ver qual vai ser a estratégia que o Roger Machado vai usar aí para enfrentar o Corinthians nesse final de semana. Corinthians na zona da degola, também jogando agora no meio da semana Copa Libertadores, Copa do Brasil, se não me engano, né? Copa do Brasil, e ele, né, também com desfalques importantes para a gente pegar e ficar de olho, beleza? Qual a estratégia que tu usaria para esse jogo? Pouparia alguém? Pouparia principalmente os amarelados para olhar o Clássico Grenal? Bota todo mundo e vamos ver o que dá. Precisamos dos 3 pontos? Põe nos comentários e a gente troca uma ideia ao longo de todo o dia. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.